Aqui nós temos o manjericão que eles usaram, é um manjericão rico em linalol e cineol. Cineol também, que é encontrado no eucalipto, no alecrim e outras plantas, tem certo efeito também neurogênico. Aqui é uma plantação de manjericão. Temos aqui o turmérico, tem um Azinho ali, o turmérico é o que a gente chama de açafrão da terra, ou açafrão indiano, né? O óleo essencial dele é rico em turmerona, ficou faltando um AR ali. E essa pesquisa aqui é uma pesquisa pioneira, eu acho que é um dos estudos mais importantes que tem no mundo nesse campo, e que a gente deveria ter uma ênfase da academia e continuidade desse estudo, porque ele pode trazer de benefício em relação às doenças mentais, como Alzheimer, demência, né, e Parkinson, e de uma diversidade de outras coisas. Eles fizeram um estudo para verificar o efeito que a inalação, ou seja, o contato dessas moléculas teriam em relação à produção de células-tronco. Foi um estudo que não foi feito especificamente com a inalação, ele foi feito com injeção local na região da zona subventricular. Mas como os óleos essenciais têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica muito fácil, existe a possibilidade de que um uso contínuo do óleo por inalação ao longo de 1 mês, 2 meses, como a gente vê naqueles casos que eu citei anteriormente de antidepressivos, a gente possa ter um impacto muito severo nessa região do cérebro. O que a gente está vendo ali com cor mais amarelada e laranja são novos neurônios que foram formados pela indução do óleo essencial do turmérico nessa zona, nesse processo. Então, é um potencial assim, imenso que a gente tem aí, que poderia estar sendo aproveitado nas doenças mentais. A gente tem possibilidade de utilização dos óleos essenciais, quando a gente fala em uso no SUS, né, ou como um recurso de apoio terapêutico. Primeiramente, eu acho que nós podemos ver a aromaterapia como uma terapia preventiva. Ela atua reduzindo o nível de estresse, aumentando o sistema imunológico, melhorando o equilíbrio emocional dos pacientes. E isso por si só, pensando em um ritmo aí de 3, 5 anos mais ou menos de uso, você já consegue prevenir lá na ponta doenças crônicas que poderiam estar gerando gastos, inclusive para o sistema de saúde do Brasil, imensos. Essa eu acho que é a primeira e a mais importante premissa das PICs, né, ao elas entrarem aí na utilização no Brasil. E a aromaterapia carrega essa bandeira de uma forma muito forte, até porque ela é uma prática que vem associada com quase todas as outras, né? Você vai usar óleo essencial numa massagem, você vai usar um óleo essencial às vezes, numa sessão de acupuntura, que alguém está deitado relaxando, numa meditação, se usa óleo essencial nos banhos, nas terapias com banhos, a gente usa na geoterapia, enfermagem hoje está se usando muito óleo essencial também para reduzir o nível de estresse, o ambiente onde as enfermeiras ficam. Então, essa possibilidade de processos associativos é muito vasta. Aqui temos alguns exemplos de óleos interessantes, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos tentando romper um paradigma em relação ao investimento e à produção de óleos essenciais de plantas nativas. Eu comecei a trabalhar com comércio de óleos essenciais no ano de 2000 e os primeiros contatos com produtores que eu tive desde aquela época para cá sempre foi muito tentando incentivar a produção de plantas brasileiras. A gente viveu aí nesses 20 anos obstáculos muito grandes. Eu tenho alunos aqui antigos, né, como a Daphne, que já está comigo há muito tempo. E aí a gente fazia um jornalzinho que era distribuído gratuitamente. Estamos aí na batalha para retornar com ele. E nesse jornal, quando a gente conseguia o óleo de uma planta nova, a gente fazia lá um esboço de levantamento de dados científicos, de informações que existiam, para que as pessoas descobrissem o potencial daquela planta. Então, muitas vezes, um óleo novo que surgia, que a gente não via sair um litro sequer, de repente a gente começava a ver aquilo ali podendo ser produzido em litros, o pequeno agricultor lá conseguindo ter subsistência e essa cadeia começando a rodar. Mas sempre foi um desafio muito grande, porque a maioria dos produtores no Brasil, eles têm aquela visão do café e do tabaco lá atrás. É aquela visão da monocultura, onde pensar em uma coisa nova é muito difícil. Ainda mais quando se fala em várias coisas, né? Porque nesse sentido, quando a gente fala em produto novo,
é muito interessante que se pense naquele local, muitas vezes produzindo 10, 20 plantas diferentes para que você consiga fazer uma manutenção daquilo ao longo do ano e não fazer um sistema de monocultura. Até porque também eu particularmente sou da premissa do sistema agroflorestal. Eu acho que se a gente está querendo fazer algo em equilíbrio com o planeta, você fazer uma plantação de manjericão do tamanho de uma plantação de soja, onde não tem árvore, não tem mais nada que vai permitir que aqueles seres vivos que antes viviam ali retornem, você está fazendo, por mais que tenha um Ecocert, uma certificação de orgânico, você está vivenciando e praticando o mesmo problema, perpetuando ele. Então, a necessidade de entender esse ecossistema, né, da necessidade de um ser com o outro e abranger isso de uma forma mais ampla, atualmente ela é extremamente importante no Brasil. E ela é possível, tem muitos exemplos no mundo todo, basta ter iniciativa e querer, né? Pindaíba foi um óleo muito interessante que a gente recebeu uma amostra cerca acho que de uns 8 anos atrás, de um produtor na Bahia. Não sabia nem para que servia. Chegou para mim, aí eu achei o cheiro interessante e mandei cromatografar. Quando veio a análise, eu quase caí para trás, porque era um óleo com teor de mirceno altíssimo. A gente só tinha um óleo no mundo que tinha teor de mirceno tão alto, que era a Coleonema album, que é o Cape May, que é uma planta de origem africana. E esse componente ele já vinha sendo estudado aqui no Brasil. A Faculdade do Rio Grande do Sul já tinha algumas publicações em relação à atividade analgésica dele ser tão potente quanto o paracetamol ou a dipirona. E aí nós começamos a ter experiências de utilização dele para quadros de dor fantásticos. A composição do óleo é uma composição de baixíssimo nível de toxicidade, não tem nenhuma molécula que é de preocupação. O próprio mirceno, inclusive, não é teratogênico, não tem nenhum efeito prejudicial até em cima grave dos AS. Só que, infelizmente, a própria pesquisa feita no Brasil ela foi parada lá para trás e se cogitava da possibilidade de um analgésico, de um medicamento anti-inflamatório com baixa toxicidade que a população pudesse usar, mas isso ficou lá para trás. Não tivemos avanço. Mas a pindaíba está aí agora, né, uma vez por ano, quando a planta floresce, a gente consegue coletar os frutos e extrair o óleo essencial. A copaíba, que é outra planta aí muito conhecida, muito famosa, importante no Brasil, né? Acho que um dos grandes destaques da copaíba foi uma pesquisa feita em 2006, que demonstrou, em teste comparativo com o diclofenaco de sódio, que a copaíba era 2 vezes mais potente como anti-inflamatório do que ele. Enquanto você vai encontrar no diclofenaco uma série de efeitos colaterais no fígado, nos rins e de outras ordens, a gente encontra trabalhos mostrando que o beta-carotenoide, que é o princípio ativo da copaíba, tem, por exemplo, ação hepatoprotetora. Lógico que usado de formas excessivas, até o que é hepatoprotetor passa a ser hepatotóxico, né? Mas em proporções devidas e baixas, suficientes para ela funcionar, a gente tem respostas também incríveis no tratamento de quadros inflamatórios, em problemas de cicatrização. A copaíba também é muito útil. Temos um trabalho já realizado recentemente com o uso da copaíba na forma de ovos para tratamento de endometriose, com resultados muito interessantes. Tem um trabalho feito com ratos aqui no Brasil, que também não foi levado adiante com grupos humanos, eu acho que seria de extrema importância, que foi em relação ao alcoolismo. Eles tinham um grupinho de ratos lá que recebiam cachaça para tomar todo dia, né? Tem gente que vai lá no boteco comprar, esses aí era gratuito. Então, os ratos foram induzidos a um processo de alcoolismo, né? Depois de um tempo que você está botando os ratos ali alcoólatras, quando você coloca água para eles tomarem, eles não querem mais água, né? Eles só vão na cachaça. Então, cria um mecanismo ali de vício. Quando passava-se a usar o óleo essencial de copaíba com os ratos gradativamente iam largando a cachaça e começavam a tomar água. E ocorreu um mecanismo de desviciamento. Sabe-se que a copaíba, o beta-carotenoide que tem nesse óleo, que também é encontrado em diversos outros óleos essenciais, por exemplo, o óleo essencial da cannabis, tem beta-carotenoide e tem o mirceno, que a gente falou anteriormente. São moléculas que atuam em receptores opioides dentro do nosso cérebro, em diversas partes do corpo. A gente tem receptores opioides até no osso. E dependendo de como esses receptores são ativados, a gente pode ter, no caso do osso, regeneração óssea, a gente pode ter no cérebro atuação, por exemplo, de vários mecanismos, inclusive na questão do desviciamento, na depressão, na questão da dor também.
né? Então, eu acredito que seja um óleo aí para o futuro de extrema importância na questão de pesquisa e avanços. A gente falou agora da osteoporose. Além do beta-caroteno também já ter sido estudado, tem vários óleos essenciais hoje que vêm sendo pesquisados em relação à capacidade deles de inibir a mobilização de cálcio do osso para o sangue, né, a reabsorção óssea. Alguns trabalhos mais importantes ocorreram em Portugal, na Universidade de Lisboa. Se descobriu que o alfa-pineno, que é uma molécula que a gente encontra em muito óleo essencial, pinheiro chega a ter mais de 50%, mas encontrado no alecrim, encontrado no cipreste, junípero, e a lista vai embora, principalmente coníferas e ervas. É uma molécula que consegue inibir a perda de cálcio dos ossos e consegue inibir a degradação da cartilagem, quadros de artrose e osteoartrose. Então, isso abre também portas de possibilidade de utilização desse recurso no tratamento clínico e médico de pacientes que estejam com o início dessa doença, possibilitando, inclusive, futuros gastos altíssimos, né, e baixa qualidade de vida que muitas vezes uma pessoa dessa vai vir a ter. Aqui nós temos um trabalho feito com a lavanda. Foi patenteado um medicamento com o nome de Silexan, alguns anos atrás na Alemanha. O Silexan, ele é composto basicamente por cerca de 2 a 3 gotinhas de óleo de lavanda numa cápsula. É a lavanda padrão, a lavanda langustifolia. Eles fizeram vários estudos clínicos, randomizados, blindados, de diversas ordens, que eu só coloquei alguns lá embaixo, mas a quantidade de pesquisa já feita com esse medicamento é imensa. Ele já é produto de prescrição médica na Europa, em diversos países, e mostrou ter uma eficácia tão grande quanto o lorazepam, que é um benzodiazepínico utilizado hoje em dia para depressão e ansiedade. Lorazepam causa um monte de efeito colateral, não sei se alguém já teve a oportunidade de tomar, né, precisando, ou teve algum parente ou amigo que tomou, e a lavanda, normalmente quem usa não tem efeito colateral nenhum, né? Em questão de custo, talvez seja mais barato ainda que um lorazepam, né? E isso aqui é um grande avanço a nível mundial, porque a lavanda é uma planta conhecida há séculos como calmante, como ansiolítica. A gente tem plantas no Brasil com constituição muito parecida com a lavanda, né? Temos aqui um hortelã que foi aclimatado aqui no Brasil, vinda da Índia, que é a menta citrata, que tem uma composição extremamente similar à lavanda, que a gente poderia estar produzindo no Brasil o óleo essencial dela em escala, como uma alternativa de substituição à lavanda. A produção hoje nacional dela acabou, a gente está tendo que voltar a importar essa hortelã de novo, porque não se tem start nesse processo, né? Então, temos aqui outra pesquisa feita com a laranja. Foi feita com um grupo de pacientes com leucemia aqui no Brasil em 2016. Normalmente uma pessoa com câncer, com leucemia, uma pessoa que está em depressão, está com baixa autoestima e precisa muitas vezes de um acompanhamento psiquiátrico, né? E aí, nesse caso, a laranja foi tão eficiente quanto o diazepam no controle desse processo depressivo desses pacientes. Imagina você conseguir tirar um diazepam para alguém que já está tomando tanto de remédio pesado, né, com uma quimioterapia intensa, e aí substituir isso por um óleo de laranja, com uma coisa leve, sutil, que vai reduzir os efeitos colaterais que essa pessoa poderia estar tendo a mais, além dos que ela já tem. Então é um potencial realmente incrível que a gente tem na pesquisa e na utilização disso. Aqui temos aquele estudo que eu citei lá atrás sobre o limoneno e o câncer, né? Foi um estudo feito com vários pacientes. Por exemplo, ali tivemos pacientes que não tiveram progressão do câncer por 9 meses, usando 1 grama, que é mais ou menos 1 ml, 22, 23 gotas por dia. Outro paciente com câncer de cólon teve uma redução. Isso aqui são casos terminais, eram casos desenganados. É por isso que já liberaram para usar laranja, porque se desse certo, deu, se não desse, não tinha problema nenhum. Já não, quimioterapia, rádio, nada mais funcionou. Então você vê ali um paciente com 50% de redução do tumor, que nenhuma quimio feita anteriormente conseguiu responder. Isso foi em 1997, no Hospital Charing Cross, em Londres. Foram 32 pacientes. Até o slide, esse era para estar antes. Então, outros pacientes aí com... A gente vai encontrar no estudo, nesses 32, essas dosagens diferentes que eles testaram,
mas mesmo quem usou dose baixa, quem usou dose alta, o resultado foi igual, né? Dá para se usar 1 grama por dia com um resultado tão bom quanto quem usou 32. As pesquisas com óleos essenciais, elas hoje já têm avançado até no campo do estudo da ação desses óleos no cérebro. Aqui, por exemplo, a gente tem uma pesquisa feita com alecrim. Se fala muito que o alecrim é o óleo do estudante, né? E se descobriu que a inalação do alecrim aumenta a produção de ondas beta no córtex pré-frontal, relacionada à questão do estudo, da concentração, das funções cognitivas. Então, é um óleo não só bom para o estudante, mas é um óleo muito bom também para quem precisa ativar e melhorar a memória. O cineol, que é um dos componentes que tem no alecrim, e o alfa-pineno e o beta-pineno são compostos que atuam em cima de uma enzima, que é a acetilcolinesterase. Ao atuar inibindo a acetilcolinesterase, você aumenta a acetilcolina no cérebro e você começa a ter um efeito positivo na questão da concentração. Isso aqui, por exemplo, nos traz uma potencialidade interessante para uso em quem tem Alzheimer. Não para curar, mas para você conseguir ter uma melhora cognitiva nesses pacientes. Óleos para a espiritualidade, por exemplo, já tem estudos mostrando que alguns compostos como o incensol, que é encontrado no Líbano, são responsáveis pela ativação de alguns receptores, inclusive relacionados à sensação de calor e frio dentro do cérebro, mas que ali dentro são receptores relacionados à sensação de bem-estar, né? Então, se a gente for ver lá atrás, né, na nossa antiguidade, o uso de incenso dentro dos templos, das igrejas, essa utilização ela é muito mais profunda do que às vezes a gente consegue imaginar, né? Aquela inalação ali toda, onde a pessoa chega angustiada, desesperada, fazendo uma oração, pedindo ajuda, isso já é uma forma dela começar a entrar no processo de equilíbrio, para raciocinar o que ela tem que fazer na vida dela para chegar a uma solução. Pesquisas feitas com óleo essencial de hortelã-pimenta comparado com paracetamol para dor de cabeça. Esse estudo com 41 pessoas foi feito usando hortelã-pimenta na ponta dos dedos, se usava na região aqui das têmporas, né? Tem alguns estudos feitos com associação com álcool, com o cineol, com o eucalipto globulus. Essa combinação ficou inclusive mais eficiente. A dor de cabeça que resolve são as dores de cabeça de fundo nervoso, aquela dor de cabeça que você está tenso, estressado, aquela correria danada, às vezes fica com tudo duro, né, meio dolorido. Então, conseguiu-se eliminar a necessidade de uso de um paracetamol via oral, simplesmente usando hortelã, ou hortelã combinado com eucalipto nas têmporas e na nuca via externa, né? Sem efeito colateral nenhum no fígado, que é o que o paracetamol poderia estar trazendo para as pessoas. Parte respiratória, tem hoje vários trabalhos em relação à aromaterapia para problemas de sinusite, rinite, asma, bronquite e outras coisas. A parte de saúde mental, aqui por exemplo a gente tem até um trabalho feito no Brasil, né, da massagem com aromaterapia, a questão do cuidado da enfermagem durante a internação psiquiátrica. Alguns artigos desse tipo têm surgido no Brasil, né, em diversos tipos de pesquisa esporadicamente, mas são trabalhos extremamente importantes para trazer essas evidências que hoje em dia têm sido tão cobradas. Ação anti-infecciosa, os óleos essenciais têm um histórico de décadas em relação à pesquisa e potencialidade deles como elementos antivirais. A gente está vivendo hoje um problema seríssimo no mundo, que é a resistência dos micro-organismos aos antibióticos e os antifúngicos, e vamos chegar a um dado momento aí que nada mais vai funcionar. Provavelmente o único recurso e o mais poderoso que a gente vai ter para os próximos 20 anos em diante vão ser óleos essenciais. E se a gente vai fazer uma análise dentro da natureza, da história, né, evolutiva das árvores, das plantas, a gente vai encontrar plantas que demoraram 2 milhões, 3 milhões de anos ou mais, algumas espécies aí com 200 milhões de anos de evolução, desenvolvendo dentro da floresta toda uma química constitucional em comunicação com os micro-organismos daquele meio ambiente, com os micro-organismos estrangeiros que às vezes penetram, com os seres vivos de maior porte ali dentro também, onde elas vão modificando essa constituição e vão se adaptando.
Então a gente vai ter muito óleo essencial, que chega a ter 200 compostos na composição, e quando é comparado à nossa farmácia hoje, né, nossa abordagem antibiótica, normalmente nós usamos uma única molécula. Alguns casos, às vezes, tipo um clavulinho ou alguma outra coisa, se faz associações, mas na maioria dos casos é um único antibiótico ou um único antifúngico. Então você entra com aquela substância esperando que ela vai matar. O que a árvore fez? Que ela foi muito mais sábia e inteligente. Quando uma bactéria ela vai tendo contato com aquele determinado antibiótico, por vezes sequenciais, lá dentro dela ela vai aumentar um grupo de enzimas para metabolizar aquela substância. Então vai chegar um ponto que depois de algumas gerações, elas já adaptaram geneticamente de uma forma que a carga de produção de enzima dela é tão alta que aquele antibiótico ele é metabolizado tão rápido que ele não funciona para mais nada, né? E a árvore fez o quê? Ela foi lá e produziu no meio daqueles 200 compostos de óleos, um que mata, ou vários que matam, e um ou alguns que inibem o aumento dessa enzima. Então, na hora que aquele óleo entra em contato com a bactéria, ela vai tentar aumentar a produção de enzima, só que tem um monte de molécula que inibe. E aí a outra substância vem e elimina ela. Então, é um raciocínio muito inteligente que um ser humano ainda não fez dentro da ciência. Você não tem antibióticos aí com inibidor enzimático junto. Estão começando a surgir agora, só que esses antibióticos, sabe com o que eles vêm? Com óleo essencial. Então, se você entrar no PubMed e escrever antibiótico e essential oil, você vai encontrar alguns artigos, inclusive antifúngicos, onde eles estão associando a substância com o óleo essencial para promover a ação de inibição enzimática. Só que se você usasse, às vezes, só o óleo essencial, você teria resultado. Você não precisaria dar do fluconazol ou de um antibiótico, dependendo do micro-organismo que você quer combater associado. Só ele sozinho já conseguiria matar. Mas não ia poder deter patente. Então, por isso que as associações são feitas. Se nós entrarmos, por exemplo, no PubMed e escrevemos os termos essential oil e antibiótico, nós temos aí esse ano mais de 11 mil, eu acho que agora já deve ter passado de 12 mil artigos científicos publicados. Há um interesse muito grande nesse campo, que demonstra aí a potencialidade disso no futuro, de ser um dos recursos mais importantes que a gente vai ter para o combate às infecções que vão vir. Óleos essenciais e fungos, 13 mil artigos. Óleos essenciais e ação antiviral, mais de 5 mil artigos. Por exemplo, o caso da gripe, né, que a gente teve umas epidemias aí, quer dizer, todo ano acaba, vai e volta, tem um processo de vacinação, aquela coisa toda. Nós temos um trabalho feito comparando óleos essenciais com um antiviral de mercado, que é o Zanamivir. O óleo essencial de canela foi tão eficiente, aliás, foi mais potente do que o antiviral de mercado. E alguns óleos, como o caso da bergamota, em 10 minutos de exposição aérea do vírus em contato com esse óleo essencial, ele foi completamente destruído. Então, se a gente for pensar em infecções hospitalares, isso é algo que no Brasil é totalmente inexplorado. A gente poderia ter um sistema de ar-condicionado dentro de um hospital que utilizasse óleos essenciais. Por exemplo, a bergamota é um óleo super gostoso, agradável, né? A gente poderia ter trabalhos acadêmicos feitos com determinados óleos e cepas resistentes a antibióticos, onde poderia se desenvolver um aroma agradável, altamente eficiente, que despeça um sistema de ar-condicionado, se eliminaria praticamente 99% do risco de uma infecção hospitalar dentro de redes de hospitais grandes, né? Além de trabalhar as emoções, aumentar a imunidade dos pacientes, e só isso por si só já é um benefício imenso. Emprego hospitalar da aromaterapia, nós já temos tido jornais e revistas internacionais publicando bastante informação. Esses aqui são hospitais nos Estados Unidos que já usam óleos essenciais. Cada ano que passa, esse número tem aumentado mais e mais. A gente tem um livro que nós publicamos esse ano, que é o Aromaterapia Clínica, da Jenny Buckle. A Jenny Buckle, ela é uma enfermeira que conseguiu driblar essa resistência mundial em relação ao uso dos óleos essenciais em hospitais. Ela conseguiu implantar uma técnica, que ela chama de técnica M, com aromaterapia em diversos hospitais nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França. O livro dela é um livro altamente referenciado, foi publicado pela Elsevier, que é uma editora extremamente conceituada em livros acadêmicos.
A gente teve a honra e a permissão de Elsevier de fazer essa tradução e introduzir esse livro no Brasil. Então é uma porta de abertura muito grande aí de potencial que a gente vê, onde no Brasil, por exemplo, você já está tendo hospitais como Santa Cruz, que já estão utilizando a aromaterapia. O Santa Cruz, além do uso da aromaterapia nas alas de maternidade, eles já estão usando, inclusive, nos locais onde tem cirurgia, né? Cirurgia de coração, por exemplo, já tem a aromaterapia lá dentro, para melhorar o processo de recuperação do paciente, reduzir a ansiedade, né? Fazer com que haja, com essa redução de ansiedade, menor necessidade de determinados medicamentos, recuperação mais rápida. Tem maternidades já associando, né, ao Hospital São Luís, a aromaterapia e musicoterapia. Sofia Feldman, que também já faz essas associações. Minha filha nasceu na Sofia com óleo de lavanda e musicoterapia durante o parto. Tem outros trabalhos também em unidades de saúde. É o que a gente está precisando de mais publicações disso, porque as coisas têm acontecido no Brasil, mas elas não são divulgadas. Você não vê nada na internet, você não vê nenhum artigo, as coisas não chegam muito fácil na população para saber o quanto que já está acontecendo no Brasil, mas tem acontecido muito. Aqui tem o uso de óleos essenciais para redução do nível de estresse, de enfermeiras e unidades de tratamento intensivo. Então, assim, a potencialidade é muito vasta. Quando a gente fala em associação com o PIX, a gente tem, só para finalizarmos, porque a gente já está chegando no finalzinho aqui, a associação da aromaterapia, por exemplo, com a acupuntura, né, chamada aromapuntura. Em 1985, a gente teve um trabalho de pesquisa do Pierre Bernejoux, que era um médico em um hospital de problemas renais na França. E a teoria dele é de que os meridianos de acupuntura poderiam ter alguma contraparte física e que essa contraparte física pudesse ser de alguma forma identificada. Então ele fez o quê? Ele pegou um isótopo radioativo, injetou no ponto do meridiano do rim e foi depois acompanhando com fotografias, né, utilizando uma câmera que conseguia ter acessibilidade para captação daquela emissão da radiação. E aí ele descobriu uma coisa incrível. Quando o isótopo ele era aplicado em um lugar onde não existia o ponto de acupuntura, ele se dispersava e você via ele entrando nos capilares sanguíneos, nos vasos linfáticos, ficava aqueles caminhos, né? Quando ele acertava exatamente o ponto de acupuntura, ele fazia o caminho, o trajeto do ponto todinho e ia embora caminhando. E aí você via em um paciente que tinha um problema relacionado àquele ponto de acupuntura, uma caminhada às vezes ao longo de 1 hora de 2 centímetros, de 3. E quando uma pessoa era saudável e normal, não tinha problema nenhum naquele meridiano, ele andava ao longo de 1 hora mais ou menos 12 centímetros. Era fazer a acupuntura, você desbloqueava aquilo e ele começava a voltar a andar normal. Então, foi um trabalho pioneiro. Esse trabalho começou a ser replicado depois em cães, por exemplo. A gente teve esse trabalho também sendo feito, inclusive, que nem isótopo radioativo, foi uma substância de tingimento que foi usado no porco, né, que você vê ali a pele sendo levantada e ele caminhando um caminhozinho. E a teoria de que a gente tem aí um campo eletromagnético ao longo dessas linhas, que ela possibilita, né, com que passe certas substâncias ali que envolvem neuropeptídeos, neurohormônios e diversas outras substâncias de nutrição para o funcionamento das células e tecidos, e que quando nós utilizamos a aromaterapia, os óleos essenciais nesses pontos, a gente consegue, inclusive com o uso da agulha, a absorção disso, e isso caminhando ao longo dessas linhas, potencializar e aumentar a eficácia do tratamento com a acupuntura. Hoje, muitos acupunturistas que associam a aromaterapia dentro desse ponto de vista têm visto resultados incríveis, de respostas muito mais rápidas do que com a acupuntura convencional. Então, é algo que abre portas aí futuras muito interessantes. E aí, para concluir, eu queria falar de alguns aspectos da aromaterapia no Brasil que são importantes da gente mencionar. Aqui nós temos o congresso que nós organizamos, que é o Ciaroma, que ocorreu em 2016, onde nós conseguimos... Ocorreram 2 coisas de extrema importância para o Brasil nesse congresso. A primeira coisa importante foi que nós tivemos a presença da Eliane, né, que veio do Ministério da Saúde para palestrar sobre a questão do processo todo das PICs no SUS. Até então a aromaterapia não estava
assinada nenhum documento, né, como uma terapia reconhecida, e a partir dessa intervenção nós começamos a ter o contato com a equipe das PICs do SUS. Eu participei em muitos processos levantando dados científicos de relevância, né, de evidências para contribuir no processo em que talvez as necessidades que viesse a cobrar, né, se pudesse ser apresentado como uma prática que não é viagem, né, que tem alguma coisa ali real do que a gente está falando. E também nesse evento nós conseguimos captar a assinatura de todos os participantes e pessoas que enviaram depois mais assinaturas coletadas em outras partes para conseguirmos, através da ajuda do deputado Giovanni Cherini, dar entrada na Câmara aqui em Brasília para a criação do Dia Nacional da Aromatologia e Aromaterapia. Então nós somos o único país do mundo que tem, dentro do calendário nacional das datas comemorativas, um dia voltado para a aromaterapia. E nem a França, onde tudo começou, tem isso. Então, quando a gente fala com francês, no congresso passado que eu contava, eles ficavam assim, né, pensando, nossa, mas como que vocês conseguiram estar tão à frente, né, nessas questões todas em relação a nós que estamos aqui há 80 anos, mais ou menos, trabalhando. Aqui nós temos a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, que é a associação hoje no Brasil que nos representa como classe. Dos últimos anos nós conseguimos avançar em relação à definição de um certificado de formação e há várias diretrizes importantes para que, enquanto associação, todas as pessoas que praticam aromaterapia no Brasil, elas tenham um norte, né, uma representatividade junto ao meio político, ao Congresso, às diversas classes e outras coisas que se façam necessárias no Brasil. Temos no Brasil 5 grandes eventos que promovem e divulgam a aromaterapia, a aromatologia e os óleos essenciais. Nós vamos estar tendo, a partir de amanhã, aqui em Brasília, o Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais. Tivemos esse ano aí o Simpósio Internacional de Aromaterapia e Bem-Estar em São Paulo. Temos um Conaroma acontecendo na outra semana, dia 1, 2 e 3 de novembro. O Solaroma vai ocorrer ano que vem e o Ciaroma também ano que vem, né, que vai ser dia 1, 2 e 3 de maio. Então, para um país do nosso tamanho, apesar de que a gente é muito grande, né, uma verdadeira Europa aqui, mas em relação à nossa área, que ainda é pequena, eu acho que nós estamos muito bem servidos em relação à mobilização, a eventos e uma série de coisas que ocorrem para fortalecer essa área dentro do Brasil. Temos uma editora que foi ponto de partida da nossa iniciativa em trazer para o Brasil as principais e mais importantes obras sobre óleos essenciais e aromaterapia. A maioria das editoras não tem iniciativa nenhuma nesse campo, então a gente regaçou as mangas e começou a trazer. Estamos fechando esse ano aí com cerca de 50 livros, desde a aplicação dos óleos a nível clínico, a nível emocional, na parte de gastronomia,